Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Ed Mauro, bom dia Cabo à Vista, bom dia Heitor, Evandra, muito bom dia, seja muito bem-vindo nesse clube das 6h33. Aí, vamos chegando, parabéns para você que optou acordar cedo por um despertar para a vida. Esse que é o propósito aqui do Clube das 6h33 e hoje mais especial. Hoje é um clube das 6h33 que eu falo Heart Talks, ou seja, o coração que fala. Meu coração, a boca transborda que o coração está cheio. É uma passagem da Bíblia que é legal você refletir sobre isso, porque normalmente as palavras que saem da nossa boca é fruto de como a gente está no nosso coração. Bom dia, Alê, bom dia, Carlos, seja muito bem-vindo. Vamos chegando, galera, e vocês que estão chegando aí agora, já vai aproveitando, já vai me colocando o nome da cidade que você tá, pra gente perceber a conexão, até onde a gente tá conseguindo chegar, né? Então vai colocando o teu nome, colocando a cidade que você está. Enquanto a gente tá vindo aí a Tati, Simone, Juliana, muito bem-vindo, aí Wagner, sensacional. E eu tava falando do Heart Talks, quando eu faço sozinho, eu escolho um tema, eu reflito sobre um tema e trago para vocês e eu falo de coração. Normalmente é uma live mais curta do que com convidados, né? Lá, o pessoal de Araraquara, de Natal, que legal. Piracaia, muito bom. Isso aí, Goiânia, isso aí, sensacional. Então sejam muito bem-vindos, pessoal. E é isso que a gente vai fazer. E hoje eu escolhi um tema que é muito interessante para que eu senti no meu coração. Sempre busco sentir. Quando eu tô com pessoas, a gente deixa as pessoas se divertirem na nossa live, informando a gente. E quando eu tô sozinho, eu trago sempre uma conscientização, trago um tema que é, olha aí, que legal. A Camila, cara, da Itália, tá aí 4 horas na nossa frente por aí, né? Mas é de Campinas, minha terra natal, assim como a Evandra, show de bola. E aí eu tava falando pra você do Heart Talks, eu vou falar de anjos hoje, né? Se existem anjos. Eu quero saber o seguinte, qual é a tua percepção? Antes da gente começar, já faça um joinha, ou escreva sim ou não, ou coloca o dedinho para baixo, se você acredita ou não em anjos. E a gente vai decodificar algumas coisas a respeito dessa situação, e vou falar de coração para vocês algumas experiências que eu já tive, né? E aí vocês vão entender mais o que a gente está falando aqui sobre anjos, né? Então, eu espero que você tenha verdade. Faça uma excelente semana. Aí tá falando que sim, a Juliana fala que sim, astronomia, no hotel, meu grande parceiro. Fizemos uma live incrível, o Ed Mauro. Olha aí, a pessoal tá consciente de que anjos existem, né? Então a gente vai falar qual que é o conceito de anjo, né? O anjo, na verdade, porque a gente tem uma cultura católica muito forte no nosso Brasil, mas a aparição de anjos não é só uma coisa cultural do catolicismo, né? O próprio islamismo também, Maomé recebeu a visita de um anjo, que era o anjo Gabriel, que deu a mensagem para Maria, né, a respeito do nascimento de Jesus, que avisou o pai de João Batista também. Então, o que eu quero falar para vocês com relação a anjos? Anjos é uma coisa que é milenária, é cultural, e anjos estão aí com aquele intuito que a gente sempre fala de nos proteger e de nos ajudar. E eu vou falar para vocês, experiências mostram, né, que anjos eles não precisam ter asas e aurelinha na cabeça, e a gente está vivendo uma época que a gente valoriza muito o negativo e a gente só vê coisas ruins e a gente esquece de perceber que diversos anjos estão presentes ao nosso lado, inclusive fisicamente, sejam eles reais ou não, mas eles estão aí próximo da gente, porque às vezes a gente é tão incrédulo e a gente não percebe a presença deles, então eles se materializam, né, diante da gente. Eu vou comentar para vocês alguns fatos interessantes que já aconteceram na minha vida que possivelmente a gente pode entender que seja a presença desses anjos na nossa vida. Desde pequeno, né, eu sempre tive
essa noção de algo de rezar pro anjo da guarda, aquelas coisas todas, né? E vivi algumas experiências, mas a mais, eu acho que eu fui falar para você, uma das mais marcantes da minha vida foi quando eu tinha 21 anos de idade e eu inventei de casar, né? Eu não tinha muita experiência e eu acabei vivendo 11 anos nesse casamento, mas foi interessante. E quando eu casei, olha que aventura que eu vivi. Eu morava em Campinas, eu vendi meu carro, que eu tinha um carro com 21 anos, já trabalhava, essas coisas. Comprei uma Kombi, e com essa Kombi, minha ex-esposa, a gente colocou o tanto de presente que eu tinha ganho no casamento dos meus amigos, que fizeram de alguma maneira, alguma forma de me ajudar, porque 21 anos você não tem muita coisa, né? E aí o meu ex-sogro, ele tava numa D20 e eu numa perua Kombi, e a gente saiu de Campinas até o sul do Amazonas dirigindo. Foram 7 dias dirigindo. E imagina, aquilo lá, eu sempre tive uma vida razoável, né? Classe média de Campinas e tal. Então, e aí de repente eu mudo toda a minha estrutura mental, todo eu tive que transformar. E eu saí 7 dias dirigindo, então saímos de Campinas, Campo Grande a gente pegou Cuiabá, de Cuiabá Rondônia, lá Porto Velho a gente atravessou o Rio Madeira, chegamos ali no Acre e era bem na divisa do Acre com o Amazonas, no sul do Amazonas, ponta lá do Brasil, na onde que o Brasil faz aquela partezinha aqui na divisa lá com a Bolívia, com Venezuela, e eu fui morar ali na Boca do Acre, chama a cidade, porque o rio Acre desembocava na cidade, só aquela Boca do Acre, mas era no Amazonas. Ali eu passei a primeira aventura, que foi extremamente interessante, desafiadora e algo incrível aconteceu ali. Ali eu comecei a perceber que a gente precisa mesmo se cuidar, se dedicar para que a gente possa ampliar diversas coisas. Quando eu estava lá na Amazônia, eu cheguei em Boca do Acre, olha que interessante. Ali era o início da Transamazônica, que todo mundo já escutou falar na Transamazônica, o quanto que aquela Transamazônica o pessoal tentou abrir e não conseguia, tem todo um misticismo que as florestas engolem, e realmente ali tinha 200 quilômetros que ligavam o asfalto que tinha aqui para o primeiro asfalto que tinha lá. Só que esses 200 quilômetros era de barro, terra. E em janeiro, tipo assim, era fevereiro, eles falam que lá é dividido com 2 estações, inverno e verão, mas tudo é quente. O inverno é que chove, verão é que chove e o inverno é a seca, tal, aquelas coisas todas assim. E aí, então, o que acontece? Presta atenção. Eu entrei lá 200 quilômetros de Kombi. Num negócio, meu ex-sogro estava uma D20, né? Então ele tinha uma estrutura muito melhor para passar naquele trajeto. Ele falou, vamos entrar. Eu falei, porra, mas como é que tá esse negócio aí? Tá? Ele falou, não tem opção, vamos ter que entrar e vamos ver o que vai dar e a gente vai chegar lá. Isso era 9 horas da manhã, a gente bem de frente, assim, eu lembro a cena, rodovia, tava aqui e tinha uma entrada no meio da selva, parecia um portal, e aquela estrada de terra, né? E poucos caminhos ali que estavam com um sinal de passagem de carro. Daí ele falou, isso é bom, então os carros não destruíram muito a pista, dá pra gente ir. Eu falei, bora então, né? Fazer o quê? Não tenho o que fazer, já tô aqui, né? Ele entrou com a D20 na frente, eu com a Kombi atrás. Ali começou uma aventura que eu vou falar pra você. Acho que foi uma das mais teoricamente tristes da minha vida, pelo fato de encarar uma coisa que não fazia parte da minha realidade, né? Aquele negócio ali, eu não estava acostumado, eu sempre fui criado numa cidade grande como Campinas, com conforto, teoricamente com bastante coisa interessante, mas foi um belo de um desafio para mim, para eu me desenvolver ainda mais como homem, né? Mesmo com 21 anos de idade. Eu falo que eu fui com 21, voltei com 22, mas com uns 30 anos de experiência, no mínimo. E aí entramos ali nessa Transamazônica, na hora que eu chego ali, por que eu tô falando para você de anjos e é importante vocês entenderem, depois vocês vão se manifestar aqui, decodificando isso que eu vou falar para vocês. A gente entrou, já fazia
A gente atolou um monte de vezes, era muito devagar o trajeto, porque era cheio de buraco, cheio de não sei o que. E eu de Kombi, né? Não tava com a caminhonete, pô. E a Kombi, aquela coisa assim, ó, aquela folga na direção, é aquela uma rodinha de Fusca. A Kombi, na verdade, o motor é de Fusca, só com aquela estrutura de um pão de forma lá em cima do Fusca. E aí a gente foi. Chegou uma hora que fazia umas, sei lá, umas 3 horas que a gente tava andando, a gente não devia ter andado 5 quilômetros. E aí parou num lugar, tinha que entrar, eles destruíram a cerca, a gente tinha que entrar por uma parte dentro de uma fazenda para sair, porque ali virou um atoleiro muito grande. Mas esse caminho de fazer assim era outro atoleiro, porque de tanto que passaram ali caminhão, essas coisas todas, a hora que a gente fez assim, com a D20 veio, pum, pulou, entrou, foi andando. É a Kombi pão de forma. Eu sem experiência, tá, não sei o que, no que eu fiz assim, ó, puf, a Kombi caiu de lado numa valeta, né, que a gente fala. E aí eu caí de lado daquela Kombi lá, pronto, cara. Só tinha eu e meu sogro de homem, tava minha ex-esposa e a esposa dele, e o menino que era adolescente, que era o filho dele mais novo, né, o meu cunhado. Tava só nós 5 ali. E ali atolado e tal, falei, pronto. E aí ficamos horas. Aí meu sogro sentou na Kombi, ele falou, vai lá atrás, faz peso. E a gente caiu num lugar ainda por cima, só pra vocês saberem. Fedendo, tipo, lavagem de porco, alguma coisa tinha acontecido ali. Eu não sei se algum caminhão de animal tinha caído ali também. Mas um caos. E começou a chover ainda por cima. A chuva foi uma benção, na verdade. Porque me limpou, porque eu tava sujo até os olhos. Você abriu o olho assim, eu tava cheio de barro por causa desse momento. E escorregava, caía, e vinha aquele barro da roda. Aí já fazia umas 2 horas que a gente tava ali atolado, já tava querendo vontade de sentar e chorar, e minha ex-esposa desesperada, a sogra também, aquela coisa toda, e o meu sogro ali tentando manter o equilíbrio, eu também. Foi um negócio tenso. Daí eu juro pra vocês, sabe que é selva mesmo, selva, Amazônia, que eu tô falando pra você. É mato atrás de mato e tal, e só que ali era uma região que tinha bastante fazendas, né? Mas do nada, vamos falar qual é o tema de hoje? Anjos, né? Eu acredito em anjos. Aí eu tava ali tranquilo, tal, não sei, tentando me tranquilizar. Eu falei, Deus, porra, mano, me ajuda, faz alguma coisa, me dê um sinal, o que eu tenho que fazer? Eu carrego a Kombi nas costas. Tudo, tipo assim, era um dia que tava chovendo muito, era um dia que atípico, e eu vou falar para vocês, foi extremamente interessante esse momento. A hora que eu faço isso, dá uns 10 minutos, vem 3. Mas eu tô falando para vocês o seguinte, ó, presta atenção qual é a parte cômica do negócio e a parte séria. Veio 3 caras do meio do mato, que eu não sei de onde surgiu, porque não tinha nada para lá, não tinha nada para cá, 3 caras bêbados ainda por cima, tá? Meu sogro já foi querer pegar a arma, não sei o que. Eu falei, calma, sogrão, fica frio. Vamos ver. Os caras, tá com problema aí. Eu falei, então. Falei assim, então, vamos ajudar. Ele falou, sai da direção aí. Um bêbado foi lá na direção. Os outros 2 ficaram atrás fazendo não sei o que, junto comigo e o meu sogro. Mas em questão de 3 minutos, a gente tirou a Kombi dali de onde estava. A gente tinha ficado ali umas 3, 4 horas ali. E esses caras apareceram. Do nada. Surgiram. Meu sogro não queria ajudar. Eu falei, show, a Kombi é minha. Falei, agora quem manda aqui sou eu. Se os caras conseguirem tirar a Kombi daqui e levar embora, dane-se. Então, não tem problema. Mas aí os caras tiraram a Kombi, o cara desceu, pô, obrigado. Eu falei, como que eu posso agradecer? Né? Daí eu falei, só seja feliz e vai embora, tchau, beijo. Daí os caras atravessaram a avenida e entraram para uma outra parte do meio do mato, porque a gente tava num corredor no meio do mato. E o cara, saiu, entrou, nunca mais vi esses caras. Aí eu te pergunto, essa foi uma das principais experiências que eu tive desse jeito. Seriam anjos? Quero que você me responda aí agora que está assistindo, que está acompanhando desde o começo dessa live, que o tema é se anjos existem e se eles precisam ter asas ou não. Mas aí eu te pergunto, neste cenário extremamente atípico,
no meio da floresta amazônica. Eu 4 horas parado, atolado lá com a Kombi. Vem 3 caras de um lado do meio do mato, bêbado, entre aspas, ali, porque parecia que eles estavam daquele jeito. Tira a Kombi em 4 minutos, que eu tava 4 horas atolado, e vão embora pro lado esquerdo, assim, ó, vão embora. No meio do mato. E aí? Que experiência é essa? Fala pra mim. Bem isso, então eu falo pra vocês, acredite que na vida de vocês pode aparecer um monte de anjo. E anjo sem asa, não fique esperando um negócio vindo do céu, abrir o céu, luzes, pode até acontecer esse tipo de experiência. Mas fique atento às pessoas que estão aí do teu lado, que podem estar querendo te ajudar e tem muita coisa para contribuir com você, e você não quer aceitar, entendeu? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. E essa experiência foi única para mim, foi uma experiência grandiosa. E só para vocês terem uma ideia, foram 200 quilômetros. 200 quilômetros, se você anda numa velocidade normal, você anda em 2 horas, 1h30, sei lá. Eu saí às 9 da manhã, eu cheguei do outro lado a 1h da madrugada. Eu fiquei 4 horas atolado, mas várias vezes a gente teve que ir devagarzinho, várias vezes eu tive que desatolar o Kombi. Olha que coisa sofrida para um moleque de 21 anos que tinha teoricamente sido bem criado, uma baita uma experiência e fez eu me tornar cada vez mais maduro, cada vez mais homem, né? E acreditar cada vez mais em algo desse tipo. Então ali já foi uma experiência. E nesse período foi muito interessante, porque eu fui para lá com o propósito de montar um negócio, acabou nada dando certo, inclusive, né, olha que interessante, outra coisa nessa mesma época. Tava lá, minha mãe me ligou no Dia das Mães, porque eu não conseguia ligar. E ela falou, tá tudo bem? Eu falei, mãe, tá tudo bem. E não tava tudo bem, né? Mãe é mãe, mãe tem o feeling, acho que mãe é um outro tipo de anjo aí também, né? E aí, naquele dia do Dia das Mães, a gente só não passou fome porque uma vizinha bateu na porta e falou, meu, eu fiz aqui um arroz com ovo e a gente fez uma quantidade grande e eu queria compartilhar com vocês, você não precisa fazer o almoço hoje. Eu falei pra minha ex-esposa, eu falei, brincadeira que tá acontecendo isso. A gente não tinha, 21 anos de idade. O que aconteceu? Eu vou resumir pra vocês. Eu trabalhava já na indústria farmacêutica, eu era propagandista. E aí, quando eu casei com minha ex-esposa, eu tava pra ir pros Estados Unidos pra fazer faculdade lá de 4 anos de faculdade de administração de empresas, jogando bola, porque eu jogava bem futebol, eu já tava quase conseguindo a bolsa pra isso. E ela falou, não, vamos pro Amazonas, já que você quer ir embora daqui, vamos pro Amazonas. Meu pai tem uma fazenda lá. E aí a gente trocou uma ideia com o pai dela chegou e falou o seguinte, tem uma proposta, que era montar uma granja, né, de galinha de engorda e galinha poedeira, porque no Amazonas tinha muito gado, então filé mignon era barato, carne era barata, só que o frango o frango custava muito caro, saía daqui de São Paulo congelado, chegava lá, então pouca gente consumia ovo e frango. E olha que interessante, ele falou, vamos montar aqui na minha fazenda, isso que vai ser um recurso da próprio momento, a gente pode fazer galinha caipira, o caramba, não sei o que, vender tanta galinha quanto ovo, para aqui mesmo a gente vai otimizar custo e tal. Falei, puta ideia bacana. Só que quando eu cheguei lá, primeiros dias, festa, né, que todo mundo conhecendo, aquela coisa toda, passou uma semana nada, 2 semanas nada. Eu falei, opa, sogrão, e aí, velho? E o nosso negócio, não vamos fazer? Eu tinha feito curso até para aprender a administrar e isso tudo. Ele falou, você não acredita o que aconteceu nessa primeira semana. Eu tomei um golpe. Tomei um calote, perdi toda a grana que eu investi nesse negócio. Eu falei, agora, eu saí de Campinas, saí da minha vida, deixei a faculdade para ir nos Estados Unidos para vir para cá na segunda semana. Ele me avisa isso. Foi extremamente desafiador para um moleque de 21 anos. Aí eu vivi aquele inferno, tá? Um inferno. O meu primeiro ano de casado ali foi um inferno, foi uma prova de fogo. Já tinha bastante situações mal resolvidas entre o meu ex-sogro e minha ex-esposa. Foi muito tenso. A história aí, ela tem aí, dá um livro, né? E aí, tô lá, eu tinha que me virar, fazer alguma coisa. Eu com a Kombi, então, eu comecei a ser pirueiro, né? Comecei a pegar a gente na cidade, levar para o aeroporto, fui não sei o quê. Eu falei, não tem o que fazer, eu tenho que me movimentar.
E comecei a fazer essas coisas todas. Aí teve lá muita gente era concursada, né? Do governo, do município, do estado. Teve um concurso do IBGE. Escuta essa. IBGE, né? Para fazer o censo. Isso em 1996. Aí eu prestei o concurso para fazer pelo menos alguma coisa, né? Ah, olha que interessante. De repente chega uma notificação do IBGE, depois do resultado, e vem um cara de Manaus, que era o chefe do IBGE do estado, até Boca do Acre. Ele falou, veio investigar o negócio. Eu falei, ué, por quê? Ele falou assim, porque você passou em primeiro colocado disparado, né, da cidade. Eu falei, ué. Aí eu falei, eu tenho culpa disso? Ele falou, a gente veio investigar alguma coisa, tal, tal, e também te conhecer. E aí o cara veio me conhecer e ele falou assim, olha, você não tem a competência de fazer, bater na porta de alguém e tirar os dados, né, da família, saber quantos membros tem na família, essas coisas todas. Eu falei, ué, como eu não tenho essa competência? Ele falou assim, não, você tem competência muito maior que essa e eu não posso te deixar fazer esse movimento mecânico e tal. Eu vou vir aqui te ensinar. E ali, com 21 anos, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro cargo de liderança, né? Olha que interessante. Tive uma experiência ali, o cara alugou uma casa, a gente mandou pintar, fazendo isso aqui, virou a sede do IBGE na cidade. E aí eu fui o chefe, o agente censitário, né? Eu fui treinado para eu organizar todos as pessoas que faziam o recenseamento. Foi muito interessante. E nesse lugar, mais uma vez, eu não acredito. A gente não acredita em bruxas, mas que elas existem, então anjos, né? E daí começou a viver cada situação e eu fui ameaçado de morte umas 3 vezes, porque o município não foi declarado, né? Mas o município ele ganha através do número de população, né? Que é disponível para a cidade. Então e a cidade era gigante territorialmente, mas só que ela tinha poucos habitantes, porque por causa dessas dificuldades de acesso, era vila de índio, muito mais índio do que até civil, tal, de pessoas, né? E aí o que aconteceu? O cara veio e falou assim, o seguinte, tem que dar mais de 25 mil pessoas. Era uma cidade bem pequena. Eu falei assim, não, vai dar o número que der. Ele falou, você não tá entendendo, tem que dar acima de 25 mil pessoas, o recado é esse. Eu falei, vai dar o que tem que dar. Ele falou assim, você tem amor à tua vida? Eu falei, tenho. Você tem medo de morrer? Eu falei, não. Ele falou assim, mas o recado tá dado. Foi bem assim. A pessoa entrou no escritório e saiu. Aí eu vou falar para você o seguinte, comecei a fazer o censo. E foi chegando o censo, eu falei assim, não, tudo verdadeiro, tudo feito. Tanto é que até hoje eu recebo carta do IBGE elogiando o meu trabalho, né, da época. E aí houve um momento na cidade, ela era tudo gerador de luz a diesel. E aí tem momentos que eles tiveram que fazer racionamento, porque quando houver o inverno, né, abaixa, porque não tem chuva, abaixa o rio e as balsas da Petrobras não conseguem chegar na cidade. Então tinha que fazer racionamento de diesel, porque tinham 3 bairros e os bairros tinham que revezar o consumo, né? Então eles desligavam a luz e ficavam sem luz. Aí a gente estava no centro da cidade. Cara, me chega uma Kombi, sai da Kombi um palhaço fantasiado. E começa a brincar com todo mundo. Ele chega na frente de um cara que tava na minha frente. 5 tiros no cara. Parecia filme. Na hora que dá o 5º tiro, acaba a luz. Puf! Sumiu o palhaço, sumiu não sei o que, todo mundo desesperado. E naquela época a gente não tinha celular para ficar acendendo a lanterna do celular, não tinha esses recursos. Meu, foi um auê. E os caras não sabem se, apesar que aquele cara que tinha tomado tiro também era um desafeto muito forte dos que comandavam ali o negócio, não sabia se era para mim ou se era pro cara. E ainda por cima esse cara não morreu, tá? Ele foi acudido, teve coisas que aconteceram ali também que a gente não faz explicações. Esse cara não morreu e eu passei daí aquele primeiro ano, eu juntei uma graninha que eu tinha ganho ali, eu falei, opa, deixa eu ir embora desse negócio aqui. Então eu vivi uma experiência muito grande com isso. E eu quero saber o seguinte, quanto que você já teve agora, eu quero que você traga a reflexão para você. O quanto que você já teve agora alguma ajuda que você não reconheceu, que eram possivelmente anjos na tua vida. Então eu te dei aqui diversos. Então anjo,
acredite. E principalmente acredite em você, porque a gente só recebe intimamente relacionado ao que a gente acredita. Por quê? Você fala o seguinte, o que é a fé? Né? O que é confiar? Confiar é confiança, ou com fé. Então, quando você vai no cartório, tá lá escrito, tem um carimbo escrito assim, dou fé. Pô, alguém precisa certificar que você existe. E aí eu te pergunto, você tem certeza que você existe? Tem certeza que você quer? Você confia? Ou você faz a fiança de você? Então fica atento, as coisas acontecem mediante a essa situação. Então isso eu te contei um fato. Aí mais pra frente, agora eu vou falar pra você, tenho vários relatos. Vou te contar uma situação que aconteceu em 2018, muito mais recente, tá? Fora uma situação que eu tinha 15 anos, foi antes disso, uma situação que eu quase perdi minha perna, né? Eu sofri um acidente de mobilete na época e eu bati meu joelho na lanterna de um carro, quase cortou a minha perna pela metade e ali apareceu pessoas que tudo foram me ajudar, inclusive caí na mão de um médico e que era o conhecido como o carniceiro da cidade e tal. Nunca tinha visto meu pai chorando após a cirurgia. Eu tô ali, eu olho pro lado na hora que eu tô acordando da cirurgia, né? Eu rompi o tendão em 2 lugares, minha rótula voou do joelho, e eu jogava bola, então ali foi destinado a acabar com aquele sonho. Então olha que interessante, mas eu tinha 15 anos. Vi meu pai chorando, por quê? Porque o médico falou, ó, se ele voltar a andar, você dê graças a Deus, é só isso. A cirurgia foi bem feita, falou bem assim pro cara. E aí meu pai chorando, tal, essas coisas todas. E eu vou falar pra vocês, olha o que aconteceu. Aquele médico, eu lembro o nome dele, tá? Perfeitamente, o médico de Campinas. E aí, depois de uns 10 anos, eu virei propagandista e fui visitar esse médico como representante da indústria farmacêutica. E ele chegou, a hora que eu cheguei, eu li, o cara me deu tão frio da barriga, né? Eu falei, cara, é o meu médico que fez a cirurgia lá pra mim. Só que daí veio uma sensação de... Porque eu fiquei com má impressão por causa do jeito que ele falou tosco com meu pai e meu pai chorou. Só que eu falei, caramba, eu tô aqui andando, já jogo bola, voltei a fazer não sei o que, isso uns 10 anos depois da cirurgia. Eu olhei pra ele assim, eu falei, senhor, você faz muita cirurgia, não sei se você vai se lembrar de um joelho que aconteceu assim, assim, assado, há X anos atrás. Ele falou assim, lembro muito bem, e acho que foi uma das melhores cirurgias que eu fiz na minha vida. Ele falou assim, eu falei, eu só tenho que agradecer a você, porque eu tô andando hoje por causa de você. E o meu joelho, ele virou case, né, de PUC, Unicamp, porque os caras mostravam um joelho de um jovem que os caras falavam que tinha idade de 70 anos. E eu virei faixa preta de jiu-jitsu, treinei triatlon, corri maratona. Ainda hoje, com 47 anos, eu faço exercício, treino crossfit, com essa cirurgia que o cara falou que se possivelmente eu não iria andar. Olha que interessante. Então, para você ver como que as coisas vão acontecendo. E aí, em 2018, eu tô lá em Campinas, eu tinha uma minivan, né? E eu tava fazendo arrecadação de fraldas, né, para uma instituição aqui de São Paulo que era filhos abandonados de pessoas do crack, né, filhos de usuários de crack. E aí eu tô ali arrecadando fralda, fazendo uma campanha no Face. Agora eu vou voltar para você uma coisa, em 2011. Vamos falar de 2018 porque tá conectado com 2011. Eu trabalhava numa indústria farmacêutica, a EMS, em Hortolândia. Hortolândia é uma cidade próxima de Campinas que ela cresceu em volta de presídio. E normalmente a cidade que cresce em volta de presídio não é das mais seguras, tem aquela mística de que pessoas ali, tipo, preconceituosa, né? Então, e eu fui para Hortolândia, eu já morava em São Paulo, mas eu ia para Hortolândia de moto, e eu tinha uma motona, dessas Big Trail e tal, e eu cheguei um dia atrasado, e eu fui embora, subi, e eu larguei minha moto, ela ligada no pezinho, mas ela ficou ligada o dia inteiro. Final da tarde, na hora que eu tô pegando, eu olho assim, voltando pro estacionamento, a luz acesa da moto. Falei, que foi dito e feito
Acabou a bateria. Eu falei, pô, tentei ligar, não ligava. Daí ela tinha assim, logo que você sai do portão dessa empresa que eu tava, à direita, assim, era a beira da estrada, mas à direita tinha uma descidona. Falei, vou aqui nessa descidona e vou fazer essa moto pegar no tranco. Né? Daí eu tô na descidona assim, e eu não pegava. Aí na hora que tava terminando a descida já era uma quebrada. Meio um mato, não preconceituosamente falando, mas descrevendo o local para vocês entenderem, era uma quebrada. Pum, eu virei, acabou. Eu com o meu computador na mochila, roupa de moto, aquela motona importada grande. Eu falei, fodeu. Né, deu aquela sensação de trabalho. Eu falei, vamos fazer o que tem que ser feito. Né? Daí eu tentava pegar aquela moto, ela era enorme, eu tentava correr, tentava fazer ela pegar, não conseguia, não tinha solução. Aí veio dois caras, o cara meio sujo, de barro, né? O cara com shorts, camiseta e chinelão havaiana. Aí, irmão, o que aconteceu aí? Eu falei, a moto acho que é uma bateria. Ele falou, montei na moto. E os dois ficavam tentando empurrar pra lá, pra cá, não pegavam. Aí, irmão, deixa a moto aí. Vamos comigo ali no mecânico pegar um cabo. Eu falei, não, vai lá então, você quer me ajudar? Vai lá pegar, eu fico aqui com a minha moto, né? Daí ele falou, não, deixa meu irmão cuida aí da tua moto. Eu falei, cara, se o cara também pegar essa moto, roubar, sei lá o que, eu tenho seguro, pelo menos se ele conseguir fazer funcionar, tudo bem. Eu falei, só que eu ficava preocupado com aonde o cara queria me levar, né? Ele falou, monta aí no carro. É um Del Reizão, velho. Ele falou, monta aí no carro. Daí eu montei no carro. Eu falei, vamos lá, vai. Vamos, Deus tá guardando e tá tudo certo. O cara, me levou até o mecânico, pegou aqueles cabos para fazer a famosa chupeta, aí voltou, ele parou do lado da moto com o carro, abriu o capô, engatou na moto, agora liguei, a moto funcionou. Eu falei, assim, caramba, como assim? Ele falou, funcionou, então vai embora, velho. Eu falei, quanto que é esse negócio? Ele falou, nada. Falou, para com isso, a gente tá aqui pra ajudar. Aí ele falou, ele virou pra mim, escuta essa, eu todo preconceituoso naquela cidade, tendo aquela coisa. Ele falou assim, eu não tenho como ajudar você? Ele falou assim, tem como ajudar sim. Eu falei, como? Ele falou assim, tá vendo aqui, ó. Daí ele apontou, bem do lado, onde que tava assim, tava uma estrutura, uma fundação, né, ali fazendo uma... Ele falou assim, então, essa daqui é a primeira igreja batista de Hortolândia e eu sou o pastor. E eu gostaria que você viesse num culto aqui quando estiver pronto. Só isso. Falei, oi? Falei, como isso? Presta atenção nos anjos da nossa vida. Eu tô ali numa cidade teoricamente perigosa. Eu viro, eu dou de cara com dois, era o pastor e o irmão dele. Por isso que os caras chamam de irmão. Esse cara virou um amigo meu desde 2011. Então a gente já tá fazendo aí 11 anos de amizade. E quando eu só que era pastor, eu falei, cara, como a gente é besta, né, preconceituoso, a gente não vê o cara pastor me ajudando. Outro anjo aí que entrou na minha vida, mas esse anjo existe e tá ainda até aí hoje, a gente sempre troca ideia. E aí eu vivi uma experiência, daí eu tinha essa experiência de igreja, do tal do dízimo, né? E eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu descobri a conta dessa igreja e eu fazia lá a minha contribuição. E em 2018, voltando agora para 2018, que eu estava fazendo arrecadação de fraldas, né? E esse cara me manda uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, porque ele viu que eu estava compartilhando esses movimentos na rede social. Ele falou, me passei o WhatsApp para ele. Aí ele me mostrou que ele fez uma campanha com ela. Ele falou assim, olha como é que tá a igreja hoje. 2018 para 2011, uma igreja linda, linda, linda. Aí ele falou assim, ó, tá aqui, a gente arrecadou, não sei, mais de 100 pacotes de fralda na igreja e a única condição é que você vem buscar aqui. Falei, caramba, eu tô indo. Daí eu fui para sair de São Paulo, fui para Hortolândia do lado de Campinas, tomei um café com ele, ele me mostrou a igreja, ele falou assim, olha, muito graças a você, porque eu sei que você contribuiu. Aí fez uma oração lá, foi um começo do dia, isso 6:30 da manhã, porque eu tinha que ir cedo, eu tinha alguns compromissos em Campinas, eu ia dar uma corridinha, tá, não sei o que. Pegamos as fraldas todas, enchi o negócio de fralda, foi sensacional. Enchi meu carro de fralda, agradeci e fui embora. Aí eu cheguei em Campinas, dei uma corrida na Lagoa do Taquaral, que é tipo um parque de Ibirapuera e tal, e chego na casa do meu pai pra tomar banho.
Daí meu pai mora em Campinas, tomei banho, tava trocando ideia. Um dia lindo, dia 18 de dezembro, eu lembro. Dia 18 de dezembro. Era 6 de dezembro, exatamente. 6 de dezembro. Por que eu lembro disso? Porque meu pai falou que era um mês exatamente antes do meu aniversário. E a gente teve, vou contar pra vocês. Chegou, tomei banho com meu pai, eu ia pra uma reunião, meu pai pediu uma carona, um quarteirão antes meu pai desceu, e aí eu tô no quarteirão seguinte, tem um pontilhão lá em Campinas, que chama-se Laurão, e eu descendo do lado do Laurão assim, para passar por baixo dele, e aqui era uma rua que vem do Bosque do Jequitibás, uma descidona. Eu tô escutando The Police, Every Breath You Take, meu ar-condicionado bombando, isso filme preto que eu tinha no carro já. Eu curtindo, semáforo verde pra mim, eu descendo, oh can't you see? Eu descendo, de repente eu tenho uma sensação, escuta essa, de algo crescendo aqui do meu lado. Eu falei, caramba, que porra. Daí eu olhei assim, era um caminhão vindo, eu tentei acelerar e ele pegou no meio do meu carro, do meio da porta do passageiro pra trás. Pegou assim, bam, meu carro, uau, capotou, e ele continuou arrastando, quase que ele me esmaga no pilar dessa coluna, e ele desviou, foi embora. Nisso ali eu vi tudo acontecendo em câmera lenta, um livro que meu pai tinha acabado de dar, fazendo assim, meu celular voando, os vídeos estilhaçando, coisa de segundos foi, parecia que é uma sensação do Matrix, né, pum, e aquilo aconteceu. A hora que o meu carro parou, eu tava com a porta do motorista para baixo, a porta do passageiro para cima, parou de lado assim, ó. Aí eu tirei meu cinto de segurança, peguei meu espelho para olhar minha cara, falei assim, caramba, eu tô bem, não tenho nada. Olhei meu celular no meio do meu pé, peguei meu celular nada, botei no bolso, daí veio uma galera, né, correndo, falando, e aí, aconteceu alguma coisa e tal. Eu falei assim, não, eu tô bem. Né, ele falou assim, então segura aí, tem mais alguém com você? Eu falei, não, tô sozinho. E aí os caras jogaram o carro nas 4 rodas, a porta tudo amassada, o teto amassado, eles torceram assim para conseguir abrir a porta. No que eu saio, tinha o SAMU na minha frente. O SAMU, que é de emergência. Eu falei, como assim? Eu falei assim, como assim vocês estão aqui na minha frente num acidente tão rápido? Eu não desacordei não para falar que ficou muito tempo aqui para vocês chegarem. Ele falou assim, não, realmente você não desacordou. E foi rápido porque a gente passou na hora exatamente do acidente, então a gente parou para ver se tinha vítima. E aí eu tava conversando com uma amiga, e aí, vou desenrolar dessa história, esses 2 caras que vieram no caminhão, perderam o freio com 10 toneladas de farinha de trigo, perderam o freio, já vinham buzinando lá de cima, e eles tinham a intenção de passar por baixo do pontilhão para fazer uma curva, para começar uma subida para ver se parava. Eles não iam fazer aquela curva nunca, eles iam chapar no pilar. E aí, só que quando eu entrei, assim, que eles bateram, meu carro capotou, ele arrastou, foi que eles conseguiram desacelerar um pouquinho e viraram pro lado contrário. E eles pararam lá na frente. E depois eu compartilho, eu acho que eu já devo ter esse vídeo. O cara do caminhão voltou, só que era o passageiro. O motorista fugiu, porque ele estava sem carteira de motorista. E o passageiro falou, não, tem que voltar para ver que aconteceu alguma coisa. E o cara foi uma pessoa muito simples, humilde. Mas ele voltou, toda a responsabilidade para saber se tinha acontecido alguma coisa, principalmente física, né? Porque o carro tinha acabado já, não tem jeito. E foi uma coisa extremamente interessante, eu saí ileso. Tinha o SAMU esperando, tanto é que pessoas espiritualizadas, quando eu troco uma ideia e falo sobre isso, eles falam o seguinte, Gustavo, teu propósito ainda não está cumprido, né? Então tava ali, ó. Se mesmo que acontecesse alguma coisa comigo, o SAMU já estava do lado. Ali, para atender. E nada aconteceu. Então, essas coisas que eu tô falando para vocês de anjos, os anjos estão aí. E olha que isso. E na verdade, o anjo, nesse momento também, acabou sendo um anjo sem asa para aqueles caras. Eu nunca mais vi eles. Só que eles, tipo assim, por causa dessa situação, não aconteceu nada. O caminhão nem arranhado teve, só para vocês terem uma ideia. Arranhou um pouquinho para-choque, só. E os 2 sobreviveram. Então, qual é a grande informação que eu tenho para dar para vocês? Que muita gente não percebe. Nós somos seres divinos. Então, você espera um anjo aparecer na tua vida, mas saiba que você pode ser o anjo de alguém na vida.
Isso que é muito legal. E aí, exatamente 6 dias, um mês depois, dia 6 de janeiro, que era o meu aniversário, meu pai falou, pô, você renasceu um mês antes, né? Bem no dia que você ia comemorar aniversário. Um mês antes você renasceu, ele foi lá, porque na hora que eu liguei pra ele tava um quarteirão, ele foi a pé, ele ficou assim, chocado. Eu falei, calma, pai, tá tudo bem, pô, você não tá me vendo? Ele viu o carro, ficou doido, né? Com as fraldas ainda. Daí nesse mesmo dia já foi declarado perda total no meu carro, eu tinha seguro. Aí o próprio seguro da empresa, olha que interessante, eles tinham uma caminhonete para levar, me trazer de volta para São Paulo, e eles só poderiam me levar da onde estava para o endereço da minha casa. E eu estava com aqueles 100 pacotes de fraldas para eu deixar na instituição, né, que era no Brás, e eu moro no Zona Sul. Aí eles ligaram e falaram assim, não, puta causa nobre, pode levar. Aí ele me levou primeiro no Brás, deixei as fraldas lá no lugar e aí ele me trouxe para casa. Então só benção atrás de benção. E isso tudo é fruto daquilo que você colhe, você planta e você colhe. Tá? Então o cara é azarado, não sei o que. Não, não existe isso. Existe um padrão que você precisa decodificar. Existe um padrão que você precisa entender. Nós todos somos seres divinos, aí vivendo um propósito, que a Tati acabou de falar. Todo mundo tem. Não importa o tamanho do teu propósito, não importa quantas vidas você vai impactar, desde que você impacte a tua positivamente e a pessoa que estiver mais próxima de você. Por isso que Cristo falou, ame o teu próximo como a ti mesmo. E o próximo não é um cara que está lá na África passando fome e que você manda doação para ele. O próximo é tua esposa, o próximo é teu filho, teu vizinho, que você odeia, que faz barulho, que fuma, que faz qualquer coisa. O próximo é isso. Quando a gente começa a decodificar essas coisas, nossa vida começa a mudar e acessar status e resultados que vocês não fazem ideia. Mas precisamos ter pelo menos um pouquinho do despertar de consciência. Essa é a grande pegada. Pelo menos um pouquinho de um despertar de consciência. Entendeu? Aí você vai começar a ver anjos, pode ser que você seja um anjo na tua vida. Eu tenho 300 outros relatos, mas no Heart Talks eu até passei um pouco do propósito que eu tinha, né? 6h33, eu gosto de falar uns 30 minutos, mas essas histórias aqui foram incríveis e eu quero saber, gostou de eu ter compartilhado um pouquinho disso? Gostou do tema? Faz um joinha aí pra mim e principalmente, assim que eu publicar, eu vou publicar e deixar na minha link, na minha bio. Se você realmente gostou, você que está aqui ao vivo, marca alguém lá no comentário para que possa se beneficiar com esse conteúdo. E segundo, você está tendo, sabe que na Bíblia, em Apocalipse 3, ele fala assim, eis que eu bato a porta, se quiser deixa eu entrar. Mas quando ele bate a porta, se quiser deixa eu entrar, na verdade está dando um recado para sua consciência. Então, você está recebendo recados conscientemente. Só não percebe, aquele pior século que não vai ver. Então eu tô aqui batendo na tua porta para te trazer elementos. Amanhã eu vou fazer uma uma aula, na verdade, privada, só para poucas e boas pessoas que estejam fazendo parte de um grupo que está no meu link da bio. Então entra lá no link da bio, você vai entrar num grupo que está silenciado e neste grupo você vai receber um link para participar do Zoom que eu vou fazer amanhã, dia 1º de fevereiro, às 20 horas. E aí, se você quiser realmente fazer a diferença na tua vida, venha decodificar algumas informações, venha viver essas emoções que a gente acabou de viver aqui de uma maneira que é um método onde você vai despertar uma consciência muito bacana e você vai poder começar a construir situações na tua vida de uma maneira totalmente diferente. Show de bola, Gi, muito bem-vinda. É isso, invista em você. A pessoa mais importante que tem no mundo é você. Quanto mais você despertar a tua consciência, mais resultados você vai ter. E amanhã eu vou compartilhar isso com vocês. Obrigado, quem já se inscreveu, parabéns. Convide outras pessoas para participar, ainda dá tempo. Até amanhã, às 8 horas da noite, a gente vai compartilhar esse link e aí a gente vai viver uma outra jornada de muita informação que pode transformar a tua vida definitivamente. Se você entendeu e aplicar, entender é só uma coisa, aplicar é outra. Aí se transforma aquele entendimento em sabedoria. Então vai lá na minha bio, se inscreve e chame pelo menos umas 2 ou 3 pessoas, faça-se bem. Alexandre, a Maria José, a Gi, que já se inscreveu, show de bola, pega aquele link lá e manda para alguém. Manda para umas 2, 3 pessoas participarem também, faça esse bem, porque às vezes aquela pessoa está precisando de uma informação como essa para mudar o padrão que ela está vivendo agora. Então faz isso,
Tá bom, pessoal? Então façam um excelente dia, uma excelente semana. Muito obrigado. Acredite em anjo e você pode ser o anjo na vida de alguém. Guarda esse recado, tá? Então anjos vêm, anjos vão, mas permanece essa essência maravilhosa e você pode ser um anjo na vida de alguém. Então cuide de você, que é a pessoa mais importante que tem na Terra. Faça uma excelente semana e seja feliz porque você nasceu para ser feliz. Beijo no coração.